É interessante você usar o relacionamento do protagonista com os seus aliados, com as pessoas em volta ou com os inimigos, de uma forma bem dinâmica. É aqui que está o truque, né? É bom que seja verossímil, mas você, lembre-se, né? A literatura não é, ela é só verossímil, ela não é bem como a vida, né? Então, não é legal você deixar um relacionamento parado, estacionado, numa sempre bom, ou sempre ruim, ou sempre médiozinho. De modo geral, em especial atualmente, que as pessoas gostam de bastante agitação, é legal fazer os relacionamentos, seja de amizade, seja familiar, seja romântico, se mexer. Então, eis aqui o truque para a recomendação para você dar um up na sua história. Então, em vez de ter um amigo, colega, né, o parceiro sempre ajudando, pense nessa parceria de uma forma que ela possa ou se aprofundar, ficar mais intensa, ficar uma amizade mais profunda, ou começar a dar zica, começar a dar briga, começar a dar conflito. Fica mais interessante. Num relacionamento, num casamento, por exemplo, mesma coisa. Se o seu protagonista, sua protagonista, vai enfrentar um problema e está casado, é mais interessante que o casamento não seja aquela coisa estável, que a pessoa seja sempre a mesma, né, pedra firme. É mais legal se o casamento ou se aprofunda ou começa a dar zica. Por quê? Com a movimentação, você pode surpreender os seus leitores e impactar muito as emoções. Vamos lembrar que relacionamento mexe com as emoções, né? Então, se você faz alguém que era ali, sei lá, o marido firme, e de repente chega uma crise de dinheiro ou uma crise de saúde, e ele começa a ter um comportamento esquisito, se ele começa a ter um comportamento esquisito enquanto eles estão tentando resolver um conflito externo, vai que a filha está tomando drogas, sabe? Então eles estão precisando resolver aquele problema, e aí dentro do relacionamento deles começa a ter movimento também, começa a ter problemas, fica mais interessante, porque aí quem está lendo não sabe o que vai acontecer. Não sabe se esse marido que começou, de repente era uma firmeza, aí começa a ficar esquisito, começa a ficar recolhido, não conversa direito, some de vez em quando. Então, quem está lendo não sabe o que vai acontecer, que é sempre interessante, aumenta a tensão, né? Você brincar assim com as expectativas, você fazer os relacionamentos se mexerem, então se aprofundarem ou darem conflito, ou darem conflito, aí se aprofundarem, aumenta muito o interesse da leitura. Então, você fica com duas possibilidades de enganchar o leitor. O protagonista e o conflito, ou seja, o conflito tem que ser interessante, e o protagonista e as pessoas, os personagens em volta, que vão ajudar ou perturbar na resolução desse conflito. O pessoal que está falando, né, de sogra e nora é clichê e tal, e Hugo Soares Leite está falando, no meu caso, o relacionamento é com ele mesmo, já que sofre de dupla personalidade, sendo mais claro, um deus aproveita o desequilíbrio psicossomático do personagem para habitá-lo. Funciona, sim. Se o mesmo personagem é tomado por sei lá, duas personalidades diferentes, o conflito é com ele mesmo, dentro dele. Sim, pode ser muito interessante. Mesmo porque, se houver um conflito externo, né? Aí quem está lendo nunca vai saber o que vai acontecer, né? Se de repente entra um deus nele e começa a fazer, aprontar, ninguém nunca sabe o que esse protagonista vai fazer. Vai ser difícil resolver, seja qual for o problema. Olha, a CC Bragança botou 3 cunhados para brigarem entre si. Tá. Mas, gente,
você pode até partir de um clichêzão, tá? Por exemplo, cunhados brigando é clichê, né? Se for tomando cerveja e fazendo churrasco, nossa, não pode ser mais clichê, né? Mas é mais interessante você planejar um desenvolvimento disso. Então, planejar que eles se revelem mais. Então, que as coisas ou fiquem mais extremas, mais violentas, ou que não. Fiquem, de repente, dois deles fiquem super amigos, se tornem parceiros para resolver um X negócio, se tornem irmãos de sangue, sabe? Façam um pacto de se ajudar até o fim dos tempos, sei lá. É interessante você fazer, então, um arco de desenvolvimento dos personagens. Você pode... isso digamos, é um gás extra para a sua história. Se você planejar isso, você pode realmente fazer com que a tensão do que acontece entre os personagens suba no momento em que a ação do que está rolando não está tão intensa. Então você pode brincar bastante com isso, ou seja, os personagens entrarem em conflito ou terem um interesse amoroso e começar aquela tensão e não sei o quê, enquanto você não está relatando um pico do problema, que é o conflito principal da história. Tá? Dá para fazer isso de forma mais ou menos planejada, tá, gente? Porque, de novo, tem que ser verossímil, mas você pode ser malévolo, digamos assim, né? De pensar, putz, qual é o pior que pode acontecer aqui? Qual é o mais extremo que pode acontecer aqui? Qual é o mais impactante? Olha, o Anda com Fé e o Vô, ele falou que ele prefere escrever crônica para ficar bem raso e ele não precisar escrever muito. Olha, você não precisa descrever, você pode fazer acontecer, tá? E essa é, aliás, a melhor maneira de fazer relacionamentos, seja de amizade, sejam amorosos, sejam familiares, fazer eles acontecerem. Ou seja, uma pessoa ajuda a outra, uma pessoa briga com outra, uma pessoa desaparece. Então, é melhor você fazer com ação e não lá, tá? Não Ele muito falou blá, blá, blá. falou que os relacionamentos são rasos e não são o foco. Né, tudo bem. Os relacionamentos não devem ser, quer dizer, eles podem ser o foco, mas eles não precisam. Mas eles podem funcionar como uma linha extra para criar tensão. Vocês veem isso direto sendo usado por autores de gênero de entretenimento que criam séries. Então, eles criam um relacionamento entre os personagens para irem fazendo tensão, para manter a tensão de um volume para o outro. Técnica bastante usada. Eu não estou recomendando que vocês façam de um volume para o outro, mas façam dentro da mesma história. Criar uma tensão que torne o comportamento dos personagens inesperados. Sempre bom. Ou com surpresas. Eu estava lembrando dos gêmeos no Harry Potter. Né? Aqueles, eu não lembro o nome deles, mas aqueles dois ruivinhos que eram irmão do amigo do Harry, que estavam sempre juntos, aprontando, né? Eles aprontavam muitas coisas, criavam, eles tinham invenções, né? Então, veja, a autora criou um relacionamento ali, um relacionamento entre gêmeos, que é sempre interessante, né? Que ele é muito intenso, muito forte. E eles eram quase um personagem, porque eles sempre estavam juntos, fazendo coisas, e um quase completava o que o outro dizia, né? Fred e Jorge, perfeito, obrigada. Então, veja que ela criou um negócio, a autora é boa em fazer isso, ela cria uma tensão e depois ela vem com impacto. Lá no último volume, um deles morre, né, na batalha. Acho que não estou dando spoiler, porque acho que todo mundo já leu Harry Potter a essa altura, né? Então, veja como é impactante isso, porque eles o tempo todo têm um relacionamento muito intenso, ou seja, eles estão sempre juntos, fazendo um monte de coisa, eles agem bastante na história, né? E aí, na batalha final, um deles morre, ou seja, é muito impactante, porque é o relacionamento mais estreito que tem dentro da história. E aí ela mata um deles, você fica assim, putz,
putz, imagina como ficou o outro. Estava sempre grudado nele. Você sente o impacto. Então, isso é sábio da parte dela. Porque é esse tipo de impacto emocional que as pessoas lembram. E as pessoas gostam, elas acham a história aí forte. Né? Elas acham que a história está funcionando. Então, recomendo a vocês criarem relacionamentos e conduzirem eles de forma a surpreender o leitor. A Luciana Montessan está dizendo, eu fiquei triste quando ele faleceu. Não tem quem não fique, né? Quem leu a história fica assim, putz, o gêmeo que sempre estava lá, eles já fizeram tanta coisa, tal. E aí ele vai e morre, né? Então é bem forte, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.